Deus abençoe. Pastora Rita, diga assim, Pastora Rita, deixa Deus te usar. Prazer estar contigo, pastora. Saudades. Deixa Deus te usar, tá? Deus abençoe. Deus abençoe, meu querido. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos lá abrir a palavra do Senhor, para que Ele venha mais uma vez falar conosco. No livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo de número 9. E vamos juntos ver o que o Senhor tem para falar com nossas vidas nessa noite, amém? E assim nos diz a palavra do Senhor. 2 Samuel 9, versículo 1. Versículo de número 1. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça a benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E Ziba ao rei disse: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Pai, aí está a tua palavra que é alimento para as nossas vidas. Vem mais uma vez, meu Senhor, falar ao meu coração, ao coração de todos os meus irmãos que aqui comigo estão, assistindo não somente, Pai, alguém que fala, mas vendo o teu Santo Espírito operar nesse altar, que sempre derrama sobre as nossas vidas bênçãos, conhecimento e, acima de tudo, ensinamentos para vivermos o Evangelho segundo a tua vontade e rumo à tua salvação. A Igreja Santa diz comigo, amém. Nós estamos, ao longo desse mês, ouvindo brilhantemente homens e mulheres de Deus falar a respeito do valor de uma amizade especial. A amizade de Davi e de Jonatas. Uma amizade verdadeira. Uma amizade pautada no ideal de Deus. Porque se ela é pautada no ideal de Deus, ela traz transformação genuína. Não é aquela amizade rasa. Não é aquilo que é efêmero, que começa e mal termina. Não. É algo que perdura. E é dessa maneira que nós vamos resgatar como a Bíblia nos diz que isso começou. No encontro de Davi e de Jonatas, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi e a alma de Davi se ligou à alma de Jonatas. Nós não dissemos que foi a carne de um com a carne do outro, mas sim a alma. Porque o que é carnal é momento, é empolgação. É aquela coisa do oba-oba. Para onde vamos agora? Vamos ali, estou aqui, estou contigo, não te largo. Onde você for, eu vou com você. Porque é o momento. Mas foi a alma. E nós vimos que isso se provou porque Davi, ao longo de sua jornada até tornar-se rei, a princípio, era alguém benquisto por Saul, até que passou a ser por ele visto como uma ameaça. Entrou ciúme. E quando isso aconteceu, eis que Jonatas, aquele a quem a alma de Davi havia se ligado, tinha que fazer uma escolha. Encobrir os erros do pai contra Davi, ou ser correto, justo e entender que Davi não estava fazendo nada de errado contra o pai, mas estava, assim, sofrendo as ameaças e as perseguições que o brilho de Deus sobre a sua vida e a promessa de ser o próximo rei já estava fazendo surgir para aquele momento. Jonatas escolheu ser fiel a Davi. Jonatas não quis confabular com o pai e armar contra a vida de Davi. Não, ele foi fiel àquela amizade. E naquele momento, Jonatas estava plantando para o futuro. Que futuro? O futuro do qual estamos falando nesta noite. Eis que o tempo passou. Jonatas construiu a sua família. Teve filhos. E numa dada batalha,
ele e o pai Saul foram mortos. Uma vez sendo mortos, ali estava desamparado o seu filho, Mefibosete. A babá, a ama, ao perceber que havia sido morto minha amada missionária Fátima, tanto o avô quanto o pai, resolveu fugir com Mefibosete. Ramanda Candarabachai. E nessa fuga, a intenção dela era boa. A intenção era livrar o menino que estava vulnerável, não tendo mais ali o avô e o pai. Porém, nem tudo é perfeito naquilo que nós confabulamos. No meio do caminho, eis que cai ela e cai o menino na laia de canto. E o que ela não esperava aconteceu. Ela que queria somente proteger aquele menino, acabou fazendo com que ele ficasse aleijado, coxo, dos 2 pés, não de um só. E nós, que vivemos numa sociedade que até hoje é preconceituosa, Ramanda, Candalai, não era diferente, meu pastor e minha pastora, naquele tempo. E ali estava ela com um menino que nasceu em berço esplêndido, mas que agora estava desamparado e aleijado. Racada, Candalabra, show. Lá se vai ela, com um menino de idade de 5 anos, Necalamante. Ou seja, começando os primeiros passos, começando a vida, com toda uma trajetória pela frente. E aquele menino de 5 anos foi levado nada mais, nada menos do que para uma terra chamada Lodebar. Ou seja, sem pasto. Shnikandalai. Sem pasto, estéril, infértil, sem nenhuma perspectiva aí. O Senhor está falando comigo, com você, que por mais que eu e você tenhamos nascido em berço esplêndido, a sorte pode mudar. Então ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém pode achar na laia soderemicandalaço que porque alguém plantou antes de ti, você vai continuar colhendo se você não fizer a sua parte. E ali estava um menino em Lodebar. E aquele menino foi crescendo, foi se tornando homem, foi também constituindo a sua vida. Mas havia um rei que amou de maneira esplendorosa a alma de seu pai. Mas havia um homem, segundo o coração de Deus, que até errou e pagou pelos seus erros, mas que dentro de si continha uma essência que fazia com que ele ficasse cativo à palavra que ele liberou. Com isso, o Senhor também está nos alertando. A palavra que você libera lhe faz fiel a ela. É necessário entender, rimanda lábia show, que não dá para de um momento dizer uma coisa e depois ter atitudes que não condizem com aquilo que você falou. Isso não é do caráter de Cristo. Racalamandacai. E esta não é a primeira vez que isso acontece na palavra do Senhor. Exemplo disso é que o rei Assuero também um dia acordou e lembrou que ele precisava visitar o livro dos grandes feitos. Foi necessário perder o sono para que ele despertasse dos débitos que tinham com quem lhe havia feito bem. Porque dentro do que Deus tem como propósito para mim e para a sua vida, nada chega atrasado, nada está fora do tempo, tudo está dentro do lugar certo, no momento certo e chega na direção correta. Racaia sou. Por quê? Porque Ele é o primeiro exemplo de amizade que nós temos, o seu exemplo de fidelidade para conosco. E como Ele é o amigo fiel, Ele não deve nada a ninguém. Assim aconteceu na vida de Mefibosete. Dormiu aleijado, coxo, perdido em Lodebar, por anos, até que desperta o rei Davi e diz: será que ainda resta alguém da casa de Saul?
Será que ainda tem alguém a quem eu possa honrar em consideração a verdadeira amizade, ao verdadeiro amor, a irmandade que eu sempre tive pelo meu amigo Jonatas? O problema é que as amizades hoje são pautadas no aqui e agora. Eu cresci ouvindo minha avó dizer que quem bate na porta pergunta quem é. Ou seja, esquece de quem foi. E isso é verdade, infelizmente, dentro do evangelho que nós estamos vivendo. Não são outros lá fora que estão vivendo. Nós fazemos parte dessa mesma construção. E estamos aqui para tentar mudar um pouco dessa história. Ramadacai. A gente esquece de quem semeou na nossa seara. A gente esquece de quem esteve conosco na hora da dor. A gente esquece de quem colou comigo e com você e disse: ei, se tocar em você, está tocando em mim. Se pegar em você, tem que pegar em mim. E para te matar, tem que passar por cima de mim. A gente esquece. As memórias, meu pastor Ítalo, estão superficiais. Muito. Mas com Davi isso não aconteceu. Por quê? Porque o despertar de Deus, quando chega, ele faz qualquer adormecido abrir os olhos para abençoar aquele que Deus já destinou. Lá está Davi. Eu preciso procurar. Cadê o remanescente de Saul? Cadê a descendência de Jonatas, meu amigo? E lá se vai ele. E ao procurar saber, encontra com quem? Com o servo deles, que por muito tempo servia a família. E perguntou-lhe: ainda há alguém da linhagem de Saul? Sim, meu rei, tem o filho de Jonatas. E onde está esse menino? Em Lodebar, naquela terra que não tem forma, não tem nada. Naquele vazio, naquele esquecimento, Neremenerraço. Lá não é o lugar dele. Ele é neto de rei. Ele é filho do meu irmão, mais que amigo. Me leve até lá. Eu quero honrá-lo. E lá se vem uma nova etapa na vida de Mefibosete. Ou seja, primeiro ele veio de uma linhagem real. Depois, com 5 anos, sofre um acidente e fica aleijado. Já está agora vivendo um outro momento. Perto da saída de Lodebar. Depois de ser esquecido, depois de ser lançado, ele está sendo, por Deus, através de Davi, conduzido a sair de lá. E sentar aonde? Na mesa do rei. Só que eu e você precisamos lembrar de um detalhe. Para sentar na mesa do rei tem que ter fidelidade. Não é de qualquer jeito. Porque a gente só quer pegar a parte que interessa a gente. Repare. Quando alguém está sendo muito humilhado, normalmente começa a cantar: eu vou me assentar à mesa do rei. E lá vai. Mas esquece, na labadagachou, rimiandecovanai, que tem que ter amizade com o rei para sentar na mesa do rei. O meu e o seu rei nos procura à madrugada. O meu e o seu rei nos procura nos cultos quando chove, como agora há pouco. O pastor estava aqui falando. E a gente escolhe o quê? Enfrentar ou desistir? A gente escolhe o quê? Consagrar ou se alimentar? E a gente escolhe o quê? Viajar no feriadão? Ou abrir mão, muitas vezes, de uma viagem para estar ali, participando do corpo de Cristo. Que amizade é essa? Ela é no raso ou é no profundo? É isso que vai definir quem vai sentar na mesa do rei e quem vai comer na mesa do rei. Essa é a diferença. A mesa está posta, mas não é para todos. A mesa é para quem nela merece sentar. E aí vem um outro momento na vida de Mefibosete. Já sentado na mesa do rei, eis que o mesmo que levou o recado para o rei, ao ser perguntado: Ziba, onde está? Tem algum remanescente? Tem alguém?
deixou entrar aquela sementinha que a gente já conhece, a da inveja, a da cobiça. É por isso que eu não gosto desse povo que tem a síndrome de Roberto Carlos e diz que tem 1 milhão de amigos. Porque isso é síndrome de Roberto Carlos. Não tem outro jeito. Ninguém tem 1 milhão de amigos, acorde. Eu e você temos alguns amigos. E nem todos são para tudo. Ainda tem isso. Eu ri ali sozinha, há umas 2 semanas atrás, dizendo, meu Deus, parece até que o Bispo Wagner fica ouvindo o que eu fico falando há anos. Eu me lembro que com 15 anos de idade eu disse que eu só teria 5 amigos verdadeiros, porque eles precisavam caber na palma da minha mão. E eu tomei um impacto ali sentada quando ele repetiu exatamente isso. Você tem que ter um amigo que tem o mesmo espírito de excelência que o seu. Xaramalagaço. Tem que ter alguém que é espiritual para falar de coisas espirituais. Porque se você fala de coisas espirituais com alguém que é carnal, você está lançando pérolas aos porcos, está perdendo a sua oportunidade de ser mais rápido abençoado. Você tem que entender, que o amigo não é aquele do dia da alegria que vibra com você e depois você não sabe como é que vai ser. Não. É aquele que vibra da sua alegria em espírito e em verdade. Porque chorar é fácil. Que é isso, pastora? É fácil, sim. Você está ali corroborando da dor do outro. Agora, difícil é muitas vezes você carregar a sua dor e ver o outro sorrindo. Difícil, Racaia Subinica Labriachai, é você entender que é o seu pai que vai ser destronado por seu amigo reinar, Racalamonde Codefou. E foi isso que aconteceu na amizade de Jonatas com Davi. Será que o seu amigo que ainda não casou fica feliz de verdade quando você diz que conheceu uma varoa de Deus? Será que a sua amiga que já fez todas as campanhas que existem na face da terra e todo mundo que aparece é laço, fica feliz quando lhe vê subir no altar para casar? Será, Shramande Kandarai, que aquele que já tentou fazer vários financiamentos e nunca consegue a casa que desenhou e que sonhou e que projetou, fica feliz quando você pega a chave da sua casa, traz no altar da aba e diz, eu estou consagrando ao Senhor? Shramandarai. É sobre isso. É sobre entender, que está cheio de ziba. Tem vários. Não é um só, meus amores. E ziba já ficou ali arquitetando. Até outro dia, ele era um aleijado, lançado em Lodebar. Agora recebeu de volta as terras por herança de seu pai. Recebeu de volta a herança de seu avô. Eu servia a seu avô há tanto tempo, servia a seu pai e agora eu vou servir a um aleijado estando abaixo dele. Se não fosse por mim, ele não ia receber nada. Se não fosse por mim, ele não estaria aqui. Então é mérito meu, eu também preciso estar participando do mesmo jeito. Porque é assim que o errado pensa. É mais um dessa multidão dos milhões de amigos de Roberto Carlos. E lá vai ele tramando. E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí vem a revolta de Absalão. A faca e o queijo. Ele nem queria viver isso. E ali está Davi, já no momento delicado da sua vida, porque está na batalha de Absalão. Imagine quando o sangue alheio se levanta, já dói. Imagine quando é do mesmo sangue. Aí dói. E dói muito. Aí vem o servo, o quietinho, o bonitinho, o que estava próximo, porque não é o de longe que apunhala. E diz, meu rei, eu vou lhe contar um segredo. Fica entre nós. Mefibosete, aquele, o aleijado, o ingrato, ele está tramando em seu coração tomar o trono de volta. Xaramaiaçô. Abra o olho com ele. Ou seja,
Abra o olho com quem vive mandando você abrir o olho com alguém. Tenha cuidado com quem vê defeito em todo mundo que você diz que é legal. Conheci uma pessoa no trabalho, vigie. Vigie. Todo mundo é um tal de vigia, é um tal que não preste. Se os seus olhos forem bons, tudo lhe será bom. E ali, Davi, obviamente, vindo de uma vida de extremas traições, de muitas frustrações, recebeu aquilo e ficou. Poxa, eu tentei ajudar. E ele é assim que me paga? Pois tudo bem. Vou reter o que é dele, que eu mesmo retribuí. E vou conceder a quem? Ao meu amigo Ziba. Ou seja, ele não era amigo de um e nem de outro. Por quê? Porque a gente não pode ter tantos amigos que não caibam nas nossas mãos. Lá vai Mefibosete viver novamente uma fase ruim. A fase do conflito com Ziba. A fase da traição, da mentira, do engodo. Mas a justiça de Deus sempre prevalece. Ele pede, Ziba, prepare o jumento que eu também quero ir com o rei. Eu sou grato ao rei. O rei foi fiel ao meu pai. O rei foi leal ao meu pai. Não precisa, menino, fica aí. O rei sabe da sua condição. Quando alguém quiser te tirar do teu propósito com Deus, não se demova disso. Quando você disser, eu vou orar, e alguém disser, a gente ora depois, você diz, eu vou orar agora. Quando você disser, eu vou consagrar, eu vou abrir um jejum, nem diga, faça você e Deus, porque se é para Deus, você não tem que combinar nada com ninguém. Quando você sentir no seu coração de fazer qualquer coisa para o seu verdadeiro amigo, não abra sua boca. Não preparou o jumento e preparou a mentira. O mesmo Deus que foi tocar em Davi para lembrar da amizade e lealdade a Jonatas, foi novamente e disse, filho, será que é assim mesmo? Será que esse rapaz está tramando mesmo contra você? Lá vai Davi. Eu vou buscar. Eu quero saber. Eu vou restaurar essa verdade. E descobre que, mais uma vez, era um pobre inocente. Mais uma vez, alguém queria lhe jogar em Lodebar, só que em outro tipo de Lodebar. No Lodebar da vergonha. Da vergonha de quem foi ajudado e não recebeu a ajuda de boa forma. Descobrindo a verdade, o que foi que aconteceu? Foram as terras divididas. Ziba ainda saiu em vantagem, saiu. Mas uma coisa é certa, nada paga o preço de você carregar uma culpa sobre seus ombros. Nada paga o preço de um remorso de saber que você está convivendo com alguém, que você está servindo a alguém que por dedicação e por misericórdia ainda lhe atura sabendo quem você é. Ele podia até estar também sentado à mesa com o rei, mas ele jamais seria da realeza. Nem todos que sentam à mesa estão preparados para comer com garfo e faca. Alguns malmente sabem comer com as mãos. Porque alguns comem simplesmente para se alimentar e não perecer. Outros comem degustando, saboreando, valorizando aquilo que foi posto à mesa. O Senhor, nesta noite, convida a mim e a você para saber em que grupo nós queremos estar. Naqueles que, assim como Jonatas e Davi, sabem sentar à mesa, sabem desfrutar de uma mesa posta, ou daqueles que simplesmente vão viver comendo para não morrer. Characaço. É noite de escolha. É noite de lembrar que não é de qualquer forma que se senta à mesa do rei. É noite de lembrar que para perguntar você como você vai e ouvir simplesmente o que você responde já lhe dando as costas, tem muitos, ou seja, de aparência.
Mas quem quer mesmo saber como você está, olha nos seus olhos, espera a resposta. E se sentir que o que você fala não condiz com o que você realmente está demonstrando, para, senta e pergunta, está tudo bem mesmo? Xanagassou. É essa amizade que se constrói em Cristo, Rabadacandaraia. É essa amizade que sustenta cristão em Cristo Jesus. Porque crente, nós não somos. Eu tenho certeza que aqui todo mundo já passou da fase de saber que crente é todo aquele que crê. E crente crê em qualquer um, em qualquer coisa. Nós buscamos estar caminhando à imagem e semelhança de Cristo. Nós buscamos estar fazendo diferença todos os dias. E é por crer nessa diferença que eu e você vamos construir amizades que realmente sejam pautadas nesse espírito de irmandade. Amizades que vão fazer com que você se lembre que no dia da angústia você tem sim um irmão. Porque quando a Bíblia nos diz que ama todo o tempo o amigo e na angústia vai nascer este irmão, é porque amizade precisa ser sinônimo de lealdade. E lealdade vai para além da carne, tem relação com o espírito. Mefibosete foi honrado por Deus porque havia, sim, uma sincera amizade entre seu pai e Davi. Uma amizade que ultrapassa a barreira da vida. E é essa amizade que o Senhor, nesta noite, chama a mim e a você para construir com Ele. A amizade que nos levará para a salvação em Cristo Jesus. Viver o melhor nesta terra e depois continuar vivendo o melhor de Deus já preparado para mim e para a sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Curve sua cabeça, coloque sua mão no seu coração. Comece a falar com o Senhor. Como você pensa em construir as suas relações de amizade? Como você pensa em ter verdadeiros amigos? Porque é sobre isso, Ramada Candalai. É sobre construir amizades que vão te tirar desse nível e lhe levar para um nível maior. Charamande Cobanaço. É sobre ter amizades, Remande Coblanai, que vão dizer para você, eu estou contigo, e quando o barco balançar, você não vai se ver sozinho no barco. Xeremanagassou. É sobre ter amizades, Nicalamantui, que quando este coração sobre o qual estão as suas mãos estiver ardendo em brasas de dor, vai trazer bálsamo de refrigério. É sobre ter amizades, que quando você errar, seja por que razão for, não vão simplesmente abandonar você e vão dizer, eu não conheço, eu nunca vi. Não sei de onde saiu. Porque pior do que qualquer dor é a dor de uma traição inesperada. Porque aquele que você rotula como inimigo, você espera o pior dele. Mas aquele que você abre a boca e chama de amigo, Raia Mandecandaraço, você espera o melhor. Que o Senhor nesta noite te revista, te guarde, e te livre de todo mau amigo disfarçado. Que colegas sejam colegas, conhecidos, conhecidos. Mas que as verdadeiras amizades, elas realmente sejam verdadeiras amizades em sua vida. Que você possa ter a convicção de que Jesus não te trouxe aqui nessa noite, remando Kobanagia sobre Anai, para que você saia sem saber que você tem um verdadeiro amigo. Na instituição onde eu trabalho,
todos os dias, nós somos levados a ter trechos de meditação. E em um desses trechos de meditação, o autor, José de Paiva Neto, escreveu que quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque ele é o verdadeiro amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Dentre todas as coisas que já li até hoje dentro daquela casa, essa é a que mais se assemelha com o que arde em meu coração. A certeza de que Jesus jamais vai nos abandonar. Mesmo diante da nossa infidelidade, da nossa pouca força em buscar a sua face em espírito e verdade, da nossa variação em sentimentos, em uma hora dizer que o meu espírito está ligado ao dele e depois esquecer disso. Mas ele permanece fiel. Escolha nesta noite ser um Jonatas de Deus, ser um Davi de Deus. Ligue o seu espírito a Deus de forma tão tremenda que quando procurarem em você algo que te separe do Senhor, nada seja encontrado. Nada. Absolutamente nada. Porque é assim que o Senhor quer fazer com a minha e com a sua vida. Abra suas duas mãos. Abra suas duas mãos. Vou pedir ao pastor Ítalo que venha aqui à frente para estender a mão sobre esse povo que aqui se encontra, enquanto a adoração está aí acontecendo. E das mãos do pastor Ítalo, receba um fortalecimento para a sua alma, para que as incertezas da vida não te arrastem para qualquer lugar, para que as incertezas das falsas amizades não te desviem do teu compromisso com Cristo, e principalmente que nada lhe tire da sua amizade sincera com o Senhor. Receba esse renovo nessa noite. Receba essa convicção nessa noite. Receba Ramantui da Lábia Nagashai, Charamanda Laia sobre canto. A certeza de que você não veio aqui para mais um encontro com irmãos da igreja. Você veio para um grande encontro com o dono desta igreja, com o Senhor.